Bom dia, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa aula que fala de energia elétrica. E agora a gente vai para o segundo assunto do capítulo 2, que é circuito elétrico. E o que é um circuito elétrico, né? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem melhor. Então, o que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é um conjunto de componentes conectados a uma fonte de tensão e é por onde passa uma corrente elétrica. E para que esse equipamento ele funcione, é preciso que ele receba energia de uma fonte ou que esteja conectado à energia elétrica. E nesse último caso, ele passa a fazer parte de um circuito elétrico. E aí eu trouxe aqui para vocês essa imagem, que se vocês estiverem aí com o livro didático acompanhando, tem uma imagem parecida no livro de vocês. Isso aqui é a representação de um circuito elétrico, que é uma ligação de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores e interruptores, feita por meio de fios condutores, ó, na imagem, e é formado um caminho fechado que produz uma corrente elétrica. Então, isso aqui é um exemplo de um circuito elétrico fechado. Aqui, essa tomadazinha, ela é um interruptor. Uma bateria, ela pode ser considerada um gerador, e assim vai. Então, para que servem esses circuitos elétricos, né? Eles são utilizados, na verdade, para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com as especificações de seu funcionamento. E eles podem ser formados por diversos elementos de acordo com a função desejada, que foi o que eu falei. Eles podem ser formados por gerador, receptor, resistores, capacitores, enfim, de acordo com a função desejada. Os resistores, então a gente vai entender agora cada elemento que compõe um circuito elétrico. E começar pelos resistores, que são dispositivos elétricos com alta resistência elétrica. Isso é, eles impõem fortemente a passagem de corrente elétrica. Então, quando esses elementos eles são percorridos por uma corrente elétrica, eles produzem uma queda de potencial elétrico no circuito. E são dispositivos elétricos com alta resistência elétrica, né? E essa classe de dispositivo é comumente usada em ferro de passar roupa, em chuveiros elétricos, em churrasqueiras elétricas e aquecedores também, etc. E demais outros equipamentos. E aí, aqui embaixo, tá vendo essa primeira imagem? É o símbolo usado, né, nos esquemas de circuito elétrico para indicar a presença de um resistor. Então, preste bastante atenção nos símbolos. Esse símbolo aqui representa um resistor. Já os geradores são elementos responsáveis por fornecer energia para os circuitos elétricos. Então, quando ligamos os terminais de um gerador a fios condutores de um circuito, forma-se então uma diferença de potencial que promove a movimentação dos elétrons, que já vimos na aula anterior que são elétrons. E aí são chamados de geradores ideais, aqueles que não promovem nenhuma perda de energia durante seu funcionamento. E são representados no circuito por meio desse símbolo, ó, por meio desse primeiro símbolo. Já os geradores reais, eu falei dos ideais. Agora, os geradores reais, eles são representados por esse outro símbolo aqui. E a corrente elétrica que atravessa um circuito, ela sempre percorre o gerador no sentido do polo negativo para o polo positivo, que representa níveis de energia baixo e alto. Então, portanto, quando passar por um gerador, a corrente elétrica ela deve ganhar energia e não perder. Por isso que ela vai percorrer do positivo, do negativo para o positivo. O gerador ele vai iniciar pelo terminal de menor potencial em direção ao terminal de maior, porque ele vai ganhar energia e não perder. Deixa eu voltar aqui o slide para vocês. Deixa eu ver, que eu passei demais. Então, já os interruptores, eles são chamados de chaves também, mas mais comumente, na verdade, chamados de interruptores, eles são dispositivos de segurança que servem para abrir ou fechar um circuito, podendo permitir ou interromper o fluxo de corrente elétrica. E esses elementos, eles são fundamentais para qualquer circuito elétrico. Ou seja, é fundamental que tenha. E aí, esse aqui é o símbolo que representa um interruptor num circuito elétrico.
E um exemplo de um interruptor pode ser a tomada, porque a tomada a gente serve para abrir ou fechar, né? Para permitir a passagem ou não de energia. E temos também os fusíveis, que são dispositivos de segurança que interrompem também, mas veja aí a diferença. No caso de uma tomada, do interruptor, a gente permite ou não. A gente interrompe ou não a passagem da corrente elétrica. Nesse caso aqui, ele serve como dispositivo de segurança para interromper a passagem de corrente elétrica e circuito elétrico, caso exceda uma margem de segurança. Ou seja, esses dispositivos, eles são comuns, são produzidos com uma liga metálica de baixo ponto de fusão. Então, quando atravessam por grandes correntes de carga elétrica, essas ligas metálicas elas derretem, interrompendo o circuito. Então, isso só vai acontecer quando essas ligas metálicas derretem com excesso de carga elétrica. Então, se não tem excesso de carga elétrica, isso não vai acontecer. E aqui está o símbolo de um fusível. Já os capacitores, né? Ou condensadores, mas na verdade é comumente chamado de capacitores mesmo, eles são utilizados para o armazenamento de carga elétrica em um circuito. Então, esse dispositivo é capaz de reter grande quantidade de carga elétrica, liberando elas quando solicitadas. E os capacitores, eles são representados por duas barras, ó, aqui na figura. Duas barras paralelas de mesmo tamanho, como mostra aqui. E aí, eu trouxe dois exemplos de circuito elétrico para vocês entenderem o que eu quis explicando tudo isso, né? Nesse primeiro exemplo aqui, a figura ela mostra um circuito simples, que é composto por um gerador, um interruptor e um resistor. Um gerador, um interruptor e um resistor. Observou os três símbolos? Já na imagem de baixo, né, é um exemplo de circuito, e aqui ele é formado por um capacitor, por um gerador ou por uma chave, né, de um interruptor aqui, e um resistor. Então, vocês têm que prestar atenção nos símbolos para saber identificar em um esquema, um símbolo de um circuito elétrico, se esse circuito ele é formado por um gerador, por um interruptor, por um resistor, por um interruptor. Porque se eu botar um símbolo desse aqui e perguntar, esse circuito elétrico ele é formado por quais elementos? Vocês têm que saber dizer que é formado por um gerador, por um interruptor e por um resistor. Mas você só vai saber responder uma pergunta dessa se vocês souberem o que cada símbolo representa. Então, vale dar uma conferida depois, voltar ao slide, né? É tanto que eu vou deixar esse slide disponibilizado para vocês aí no grupo. E os receptores, que são dispositivos que transformam energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, como no caso da energia cinética. Que aí eu posso trazer exemplos desses receptores, como televisão, computador, lâmpadas, caixa de som, enfim. E eles podem representar os receptores, podemos representar os que são chamados de receptores ideais, que é aqueles que não apresentam resistência interna ligados em um circuito que, por meio desse símbolo, que são representados por meio desse símbolo. E um gerador elétrico, né? Que eu creio que muitos de vocês já ouviram falar em um gerador elétrico. Aí, às vezes, falta energia em algum lugar, o pessoal utiliza o gerador, né? Assim, então. Então, vamos entender o que é um gerador. É um dispositivo... Aí eu trouxe uma imagem aqui para vocês olharem. É um dispositivo que consegue converter diferentes formas de energia, como energia mecânica, energia química, energia solar, em energia elétrica. E esse processo ocorre quando um conjunto de espirras condutoras dispostas no interior desses geradores são colocadas entre ímãs, de modo que a rotação dessas bobinas elas possam produzir uma grande quantidade de energia de corrente elétrica, né, usada para alimentar os mais variados tipos de circuitos elétricos, que a gente aprendeu, né? Que esse circuito elétrico é constituído de maneira que a energia elétrica fornecida pelo gerador chegue até o equipamento elétrico. Então, a energia fornecida pelo gerador, passando por esse circuito elétrico, é chegar ao equipamento, chamada de, né, corrente elétrica. Então, quando as conexões entre o gerador elétrico, o fio elétrico e o equipamento são feitos corretamente, é formado um fluxo ordenado dessas cargas elétricas presente no circuito elétrico, e a esse fluxo chamamos, então, de corrente elétrica. E aí, quais são os efeitos da corrente elétrica? Né? Então, quando uma corrente elétrica ela é estabelecida em um material condutor, alguns efeitos eles podem ser produzidos, que são efeitos térmicos, efeitos químicos, magnéticos e fisiológicos. A começar pelo efeito térmico, né? Então,
As cargas elétricas, ela encontra certas resistências para se movimentar pela estrutura do material condutor. Então, o resultado dessa resistência é o movimento das cargas elétricas e o aquecimento desse material, né? E esse efeito ele pode ser verificado nos equipamentos elétricos quando estão em funcionamento, como em televisão, computador, celular, chuveiro elétrico. E aí, o efeito químico, que é a corrente elétrica, ela pode estimular reações químicas quando passa por determinados materiais, pondo, por exemplo, a bateria de um veículo, né? Que é recarregada quando o motor do veículo está em funcionamento, porque a passagem da corrente elétrica pelos constituintes da bateria estimula reações químicas que produzem cargas elétricas. Em efeito magnético, isso acontece quando um fio condutor elétrico ele é percorrido por corrente elétrica e são geradas propriedades magnéticas, tendo um redondo como um ímã. E aí, um exemplo de efeito magnético é o ímã, né? E no efeito fisiológico, né? A composição dos seres vivos, principalmente devido à presença de água, os torna condutores natural de corrente elétrica. E ao percorrer o corpo de um ser vivo, essas correntes elétricas causam efeitos de consequências diversas, que são os chamados choques elétricos, que podem provocar desde pequenas contrações musculares até a morte. A gente sabe disso, sabe o quanto isso é perigoso e arriscado, né? E é isso, pessoal. Nossa aula se encerra aqui. Eu espero que todos tenham prestado atenção, todos tenham compreendido. Mas, qualquer dúvida, podem perguntar.